O amor de Pedro e Inês. Os acontecimentos narrados nesta história verdadeira aconteceram há 700 anos no Reino de Portugal. Vamos por isso partir à descoberta do nosso passado. Pedro nasceu em Coimbra e era filho de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz, rei e rainha de Portugal. Inês nasceu na Galiza e era filha de Dom Pedro Castro e de Dona Aldonça Valadares. Constança nasceu no Reino de Leão e Castela e era filha de Dom João Manuel e da Infanta de Aragão, Dona Constança. Estas três famílias iriam cruzar-se numa das mais belas histórias de amor de todos os tempos. E tudo aconteceu. Quando Dom Afonso IV decidiu escolher Constança como noiva do seu filho Pedro, estava longe de imaginar que com ela viria uma aia, Inês de Castro, por quem o filho se iria perder de amores. Pedro casou-se com Constança na cidade de Lisboa. Deste casamento nasceram 3 filhos, Luís, Maria e Fernando. Foi quando Fernando nasceu que Constança morreu de parto. Facto que era considerado normal nessa época, pois não existiam os cuidados médicos atuais. Após a morte de Constança, Pedro e Inês fixaram-se em Coimbra, no Paço da Rainha, perto da atual Quinta das Lágrimas, onde viveram muito felizes até ao trágico dia da morte de Inês, 7 de janeiro de 1355. Dom Afonso IV tomou a decisão de mandar matar Inês, pois receava que a família desta, os Castros, se apoderassem do reino de Portugal. O rei teve assim de colocar as razões de Estado à frente das razões do coração. Passados 6 anos da morte de Inês de Castro, Dom Pedro, já rei, ordenou a trasladação do corpo de Inês de Castro do Mosteiro de Santa Clara em Coimbra para o Mosteiro de Alcobaça, onde esperava um túmulo digno de uma grande rainha. Dom Pedro teve o privilégio de ter 2 filhos que se tornaram reis de Portugal, Dom Fernando, filho de Dona Constança, e Dom João I, o mestre Davis, nascido de uma ligação de Dom Pedro com uma senhora chamada Teresa Lourenço. Nos dias de hoje, podemos contemplar os belos túmulos de Pedro e Inês numa das 7 maravilhas de Portugal. Há muitos anos, no reino de Portugal, vivia um pequeno príncipe chamado Pedro. Quando já era crescido, e a pedido dos seus pais, casou com a doce e meiga Constança. Mas estes príncipes não eram felizes como os das histórias de encantar, pois Pedro não gostava verdadeiramente de Constança. O príncipe amava Inês, uma linda aia de Constança, que com ela tinha vindo do vizinho reino de Castela. Os anos foram passando, e a tristeza de Constança aumentando, até que um dia morreu ao dar à luz um lindo bebê. Entretanto, não tardou muito para que Pedro e Inês ficassem juntos, formando uma família muito feliz. Deste grande amor nasceram 4 filhos, Afonso, João, Dinis e Beatriz. Mas o pior estava para acontecer. O pai de Pedro, o rei Dom Afonso IV, não gostava da linda Inês. Assim, um dia, quando Pedro foi caçar para a floresta, o rei malvado mandou fazer uma coisa muito má. Ordenou a 3 amigos seus, Diogo, Álvaro e Pero, que nessa noite, muito escura, matassem Inês. Quando Pedro chegou a casa, regressando da caçada na floresta, encontrou a pobre Inês já sem vida, no chão. Ele chorou tanto, mas tanto, que toda a gente no reino teve pena dele. Mas o amor de ambos era tão forte e puro que Pedro jurou: um dia, contra tudo e contra todos, hei de coroá-la rainha. E mais, colocá-la-ei num túmulo tão belo
que não haverá igual no mundo inteiro. E por fim, quando chegar a minha hora, deitem-me carinhosamente ao pé de Inês. Dom Pedro tornou-se um grande e justiceiro rei, muito amado pelo seu povo. Sempre que havia uma festa, lá estava o rei a dançar e a bailar com a sua gente. O tempo foi passando e Dom Pedro foi envelhecendo. Estava assim na hora de cumprir a promessa feita à sua amada. E assim foi. Os dois amados puderam finalmente dormir o sono eterno frente a frente nos braços do belo e encantado mosteiro de Alcobaça.